Ô, prof, Pessoal, o oi. preconceito. Hã? Tu não vai fazer o preconceito, tipo o Jonathan fez com a gente? Eu não fiz com vocês sexta-feira? Quer dizer, segunda-feira? Não, que eu lembre. Não, Vocês eu... não falaram, vocês não falaram com o regente? Quem é esse regente de vocês? A Cecília. A gente falou, só que ela disse que vocês iam fazer, tipo, individualmente com a gente, sabe? Tipo, Ah, tá, massa. Ah, então tá. Eu estava contando que na escola, né, quando a gente está fisicamente juntos, é, normalmente o professor faz relacionado a cada disciplina e o regente acaba falando, né, de coisas gerais, né? Mas então tá, então vamos manter isso aqui, vamos fazer de cada disciplina, né? É, então tá. Lembrando de vocês se autoavaliarem, né? Avaliar o que as minhas propostas aqui de tarefas, de trabalho, de abordagens aqui na sala de aula, né, de metodologias, e, e sugestões, né? Vocês têm algo a se manifestar? Lembrando que a gente teve um pouco de aula na escola, né? Na verdade, enfim, foi quase um mês. E depois esse período que está sendo diferente aí para todo mundo, né? Alguém quer se manifestar, quer falar alguma coisa, seja no chat, seja no microfone? eu quero, prof. É É a assim, Helena que está falando, né? isso. Assim, Vamos lá, Helena. quanto a mim, eu acho que eu fui, tipo, bem. A prova de geografia acho que foi a minha pior nota, porque não sei também. Não sei. Não sei o que aconteceu. Eu tirei 7 de 10. É, mas quanto às minhas outras notas, eu fui bem. E, tipo, acho que tá dando tudo certo por enquanto. Tô entregando os trabalhos, tipo, no prazo e tal. E quanto às suas propostas, eu achei, tipo, várias delas muito legais. Só que, de vez em quando, tu mandava um trabalho que exigia um pouco mais da gente, com um prazo muito pequeno. Tipo, uma semana. E aí a gente talvez precisasse de mais uma semana. E, e também aquele da maquete eu achei um pouco complicado, porque eu tive que ir na casa da minha avó pegar o Lego e tal. Porque não tinha realmente nada em casa. Mas tá, tava legal, assim. E quanto sugestão, eu acho que a gente poderia fazer algum trabalho de cartaz, tipo, que a gente que fez o gráfico, sabe? No caso, eu fiz o gráfico em cartaz. Porque eu gosto bastante de fazer trabalho assim desse tipo. eu também gosto de fazer trabalho de cartaz. Uhum. É, legal, obrigada, Helena. Tem um ponto que eu gostaria de te ouvir um pouco mais, né? Acho que para esse trabalho da maquete, é, vocês sim se manifestaram que era pouco tempo, né? E eu dei uma semana a mais, foram 15 dias no total, né? Aí eu não sei se caso isso se repita, né? Porque, claro, vocês têm compromissos com outras disciplinas, né? E, claro, a gente está num momento particular é, que a gente nunca viveu, né? E tem as dificuldades. Então, caso precise novamente, né, de mais tempo, eu posso dar esse mais tempo, né? A gente pode conversar para ver se dentro do meu planejamento, do meu calendário, é, tá, pode se contemplar mais tempo aí, né? Então, sempre se manifestem assim como vocês se manifestaram com o trabalho da maquete, né? Então, eu estou aberta para essa conversa, né? A questão da maquete, né? Bem, é algo que eu falando de modo geral, né? Eu já fiz isso em outros anos e aparecem ideias muito criativas, né? É, assim como apareceu no jogo de vocês, né? No jogo de vocês apareceram algumas bem criativas, alguns jogos bem básicos, digamos assim, né? E tudo bem, né? A criatividade
a estética é apenas um dos pontos que eu vou avaliar, né? E não é o mais importante, o estético, né? E de modo geral eu imaginava, né, que essa turma fosse criar pirâmides com materiais mais diferentes, assim, né? E que, na minha ideia, não teria problemas, né? Porque eu não sei, vocês podem se manifestar aqui, mas se vocês chegaram a pesquisar, né, sei lá, maquete na internet ou maquete de pirâmide, alguma coisa assim, para que vocês tivessem ideia, né? Tivessem ideias, tivessem alguma, enfim, tivesse alguma analogia com algo que vocês tivessem em casa nesse momento para consequentemente fazer, né? Ô, prof, outra coisa que eu queria falar é que, tipo, muitas tarefas que tu fez, acho que todas, não sei, eram pra entregar. E, tipo, isso é meio complicado de vez em quando pra gente, também pra ti, sabe? Uhum. É, é, é muito fácil eu falar, façam a tarefa, entendeu? Mas a gente não. E daí deixar assim, então na próxima aula eu corrijo. Vamos dar uma ideia, né? Hoje, então, vou passar 3 questões, segunda-feira a gente vai responder, né? E daí, quem é que responde aqui na aula? Quem é que participa aqui na aula? 3, 4? E o pior, eu não estou na sala de aula para passar de caderno em caderno para ver se quem fez essas 3 perguntas ou não. Então, tudo bem, pode ser um pouco controlador, né, da minha parte. E sim, isso me dá muito trabalho, né? Mas, e claro, exige de vocês, enquanto aluno, de fato, fazerem me mostrarem, ainda que tem gente que faz com uma qualidade bem meia boca, né? Mas acho que cada um tem o seu compromisso em casa também, né? Com os seus responsáveis para estar mostrando e eles estarem avaliando também e acompanhando vocês nesse processo, né? Não sei se isso vai mudar, Helena, porque por conta desse momento, né? Por conta desse momento, sim, me dá muito trabalho, porque eu tenho que responder exercício por exercício, né? E daí e ainda corrigir aqui na aula, enfim, né? O trabalho para vocês é o mesmo que se vocês estivessem em sala de aula, né? Para mim, sim, dá mais trabalho por conta desse retorno, né? Prof, a gente vai criar um Classroom. Sim, vamos. A partir da semana que vem. Eu não sei como faz ainda. Eu estou me aliviando aí pós correção das coisas de última hora, né? Teve gente que mandou trabalho aí bem de última hora. E sim, esse final de semana, sei lá, vou estar hoje à tarde, esse final de semana eu vou estar vendo como é que faz isso para a semana que vem encaminhar para vocês, tá? Então, É que acredito seria que a melhor tarefa, enviar a tarefa por lá. sim, eu vou fazer porque tem várias pessoas comentando que facilitam também, né? Facilita esse retorno. O que eu queria falar é. Putz, grila, me fugiu, volta. Hoje eu tenho que encaminhar uma tarefa já para a coordenação da escola, né? Então a tarefa de hoje vai no formato normal, conforme eu fiz todas as vezes, tá? No PDF, vai chegar no e-mail de vocês e vocês vão me responder do jeito mais tranquilo, mais convencional, como eu vinha fazendo antes, tá? Só a partir da semana que vem é que eu acho que vai, enfim, vamos começar com o Google Class. Evelyn, sua opinião? Mais alguém tem alguma opinião? Então, eu também gosto de fazer cartaz, porque, Certo? sei lá, eu gosto. Mas eu Beleza. acho que foi o que a Helena falou. Teve. Eu acho que foi isso. Teve algo que você não gostou especificamente, além do que a Helena falou, dessa questão de prazo, de. Acho que não. Se eu lembrar durante a aula, eu falo, mas acho que até agora não.
Tá. Ou então você manda um e-mail, beleza? Beleza. Kian, quer se manifestar de alguma forma? Davi, Bernardo? Prof, eu tenho uma coisa pra falar. Sei lá, as tarefas, algumas foram cansativas, mas eu prefiro tarefa de livro mesmo, que eu não gosto de cartaz. Eu primo. Beleza, Kian. Por isso que sempre tem um pouquinho de cada, né? A questão do cartaz agora também, respondendo para a Evelyn e para a Helena, pode complicar para algumas pessoas, né? Ainda que É que algumas na pessoas real não é possam ter cartaz. papel Mas em de qualquer casa maneira, se você e passar. juntar folhas, né? Enfim, não sei se todo mundo tem folhas em casa, no caso, né? Folhas Assim, vocês mas pedem pra cartaz. fazer cartaz, eu pego uma folha sulfite. É real. Uhum. Tá, Prof, entendi. Oi. eu acho que uma coisa que me ajudou bastante foi as videoaulas. Que às vezes quando eu não conseguia entender na aula online, eu olhava as aulas que você tinha gravado na escola e ficava muito mais fácil para entender a matéria, tipo, tanto da prova, como que você passava mesmo na aula, assim, me ajudou bastante. Puxa, que legal, Ana, ouvir esse retorno, querida. Muito, muito legal. Eu fazendo uma autoavaliação, né? E claro, acompanhando as visualizações das aulas no YouTube, eu ficava muito, sei lá, preocupada mesmo, assim, né? Porque não havia tido nenhum retorno até então, né? Não havia tido nenhum comentário. Então, e lá também não pode dar para deixar comentário, né? Mas que bom que você falou sobre isso, porque foi um esforço da escola, né? Foi um esforço de cada professor que podia ir lá para fazer isso e claro, que bom que foi útil na compreensão, né? Que a clareza, enfim, os exemplos ficavam melhor e mais fáceis para vocês. Muito, muito bom ouvir isso, Ana. Eu também gostei das aulas gravadas. Uhum. Pedros, acordem. Bernardo, Davi, querem se manifestar? Grazi? Querem falar o que achou legal, o que não achou legal? Noah? Bernardo, não te ouvi. Beleza. Aquela aula virtual que eu fiz com vocês foi a primeira atividade. Foi de boa também, né? Eu tenho muita vontade de levar as minhas turmas para, enfim, todas as turmas, nas minhas aulas, para fazer aula de campo, sabe? Mas, claro, é sempre um problema, porque é sempre um problema, não, perdão. A questão de tirar da escola, tira vocês de sala de aula de outras disciplinas também. E envolve investimentos outros também, né? Com transporte. E quando a gente está fisicamente, tudo certo, né? Presencialmente lá na escola. E eu tenho muita vontade de fazer várias aulas de campo que são muito simples, na verdade, né? Como, por exemplo, ir no centro da cidade, mas nunca tinha levado vocês, né? Nunca levei nenhuma turma. E daí, com essa questão da gente estar em quarentena, foi muito legal, enfim, convidá-los, né? Para essa aula de campo virtual, usando o Google Maps, né? É uma ferramenta que é muito interessante para a vida de vocês, para vocês se organizarem com outros compromissos, na verdade, né? E o meu objetivo era justamente ampliar essa percepção de vocês, ainda que seja para uma aula de campo virtual, né? Para que vocês observassem como que o centro, como tem o patrimônio histórico, né? Como tem aquela relacionando, né, com as aulas do ano passado, como tem a paisagem natural, como tem a paisagem construída, né? Como tem vivemos numa cidade cuja organização desse centro, né, fica nas mediações, então, do mercado público, foi o lugar que eu pedi para vocês observarem, né? Então, acredito que haverão outras aulas de campo assim, né? Nesse mês que vem, enfim, mas
Queria ouvir de vocês se essa ferramenta foi tranquila de usar, se vocês ficaram de saco cheio. Pelo que eu lembro, eu gostei de fazer e eu não achei difícil. Desculpa, Kian, eu não escutei que a Evelyn estava falando. Eu gostei de fazer, mas eu tive um pouquinho de trabalho, porque depois Deu trabalho? eu lá que foram translinhas, aí. Uhum. Mas foi legal ter essa experiência. Eu imagino que de uma outra maneira, né, nesse momento também a gente está conseguindo fazer, sei lá, passeios virtuais em museus, né? Ou a gente consegue planejar, pensar em viagens, né? Fantasiar, se eu tivesse muito dinheiro, se eu pudesse, né? Para onde é que eu iria? E daí a gente perceber pelo Google Maps algumas características desses lugares, né? Ou ainda, eu lembro que nessa tarefa eu pedi para vocês observarem justamente algumas desigualdades sociais, né? Sociais e econômicas da cidade também. Então, o objetivo era esse aí, né? Ampliar a percepção de vocês, claro que a partir dessa ferramenta, pelo momento que a gente estava vivendo. Estamos vivendo. Galera, mais alguém que fala mais alguma coisa? Não? Tá todo mundo tranquilo? Grazi, alguma dificuldade? Quer falar? Pode ser pelo chat também. Isabela Florencio, Isabela Medeiros, João Gabriel, João Pedro, Júlia. Tua vida tá boa, Bernardo? Tua vida na disciplina de geografia também? Não? Yuri falou aqui no chat, né, querido? Do PowerPoint. Massa. Eu acho que é uma ferramenta também que eu ainda não explorei com vocês. Tem várias pessoas que têm dificuldades, né? Mas tá aí uma opção também, né? No cartaz, uma opção, no caso, uma sugestão que veio de vocês. Noan, quer falar alguma coisa? Henrique, Daniel, Eduardo. Então, de modo geral, foi bem, eu gostei bastante do trabalho com vocês, né? É uma turma que é muito legal de trabalhar. Eu acho que teve alguns problemas de entregas no prazo, né? De qualidade. A gente está sempre exigindo. Enfim, a gente precisa exigir mais de vocês, porque às vezes rola uma acomodação, né? Falo de vocês, estudantes geral, assim, não só do 7º ano, tá? Então, é muito importante quando o professor fala, né? Quando eu peço, você fez incompleto, volta lá, leia o que foi pedido e você tem condições de fazer melhor, você tem condições de fazer completo, né? Por mais que seja cansativo, né? Voltar na atividade, voltar no compromisso, né? É também exigir de vocês, é também lembrar que vocês são capazes de fazer sempre algo melhor, né? Então, foi positivo quando tive bons retornos de vocês, quando eu tive, ok, prof, beleza, vou melhorar. E daí no dia seguinte, ou depois de 2, 3 dias, recebi uma tarefa melhor, né? Porque isso é para vocês, é para a vida de vocês, né? É isso, povo? Então tá. Eu quero relembrar da aula passada que estávamos falando sobre indústria. Lembram disso? Ficou alguma dúvida? Grazi, eu li ali no chat que você também assistiu às videoaulas e que você também falou que te ajudou, né? Que bom, querida, fico feliz, tá? Então, sobre as indústrias, gente, lá no capítulo 6, ficou claro? Alguém teve alguma dificuldade? Vocês compreenderam que são necessários, né, vários elementos da infraestrutura para a exigência de uma indústria, né? Que existe uma classificação de indústria. Ficou tudo bem até aí? Que é necessário toda a logística, ou seja, o transporte.
Não ouvi aqui, repete, por gentileza. Pra mim ficou tudo de boa. Não teve Tudo dúvida. de boa? Tá. Uhum. Não vai ter videoaula sobre isso, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me escrevam. Na verdade, as dúvidas podem surgir, né, a partir do momento que eu pedir uma tarefa sobre isso, e eu vou pedir, tá? Hoje eu vou estar encaminhando para a seguinte uma tarefa sobre indústria. Na verdade, vai ser um trabalho, tá? Eu vou começar, uma questão, assim, uma autoavaliação que eu fiz também, é que talvez eu fale tudo tarefa e vocês acham que não tem uma avaliação como trabalho, né? Uma avaliação de nota, não só uma avaliação de, entregou, fez completo, como que equivale, né? Que vai valer para um conceito integrado depois. Então, eu vou deixar isso mais claro para vocês, porque talvez assim vocês passem a se auto-exigirem mais, né? E apresentarem algo com melhor qualidade, tá? Não que o que venha sendo apresentado, né? Todo tenha baixa qualidade, tá? A gente finalizou a aula com o mapinha da página 82, falando sobre rodovias e ferrovias. Lembram disso? E eu perguntei até para vocês, né? Imaginem, né? Com o corpo, com um gesto, com alguma parte do corpo, como é que a gente poderia representar essas rodovias e essas ferrovias, né? Alguém chegou a pensar sobre isso? Alguém imaginou, né? Alguma arte visual que a gente pudesse um dia fazer? Eu pensei, os Alguma... nossos ossos ou as veias. Os ossos, as veias, Mas aí, pensando num trabalho de artes visuais, a gente você representaria como, Helena? Ou você não chegou a pensar como? Tipo, colocando no papel? Não sei. Quando a gente fala de artes, né? Eu posso Super a imaginação, né? É a criatividade que vai... vocês podem me usar, tipo, só no braço eu sou tão branquinho que eu coloco anatomia humana, pô. Sério? É? Ou seja, a gente consegue ver todas as rodovias e ferrovias e hidrovias? Sim. Então, a gente poderia deixar o Bernardo exposto na próxima... na próxima, como é que a gente fala? Naquela noite que a gente apresenta os pais do trabalho da escola, né? E a gente, então, botaria uma legenda, que o Bernardo é a nossa... no nosso caso aqui, a gente está fazendo analogias, né? Analogias da geografia, de aspectos, né? Que a gente percebe na natureza, seja ela construída ou natural, né? Com o corpo humano, no caso, né? Então tá, alguém chegou a pensar mais alguma coisa? E sim, poderia ser num papel também, né? A Helena chegou a comentar do papel, né? Mas quando a gente fala de artes, a gente pode também, enfim, fazer instalações megalomaníacas, né? Tem gente que trabalha com land art, que são manifestações artísticas de grande proporção, né? Ou no papel, ou na fotografia, ou em vídeo, enfim. Beleza? Pessoal, começando hoje, agora, sim, tem 5 minutos para acabar a aula. Agricultura. Tá todo mundo acordado, gente? Página 84, capítulo 7. A produção agropecuária, tá? Falamos de indústria, vamos falar um pouquinho de agropecuária. Gente, perdão, eu tinha separado um negócio para vocês, olha só que legal. A gente falou da indústria, né? E daí, é 15, obrigada, Pedro, obrigada. Isso mesmo, mandou bem. Olha que legal. A gente falou da indústria e daí, depois da nossa aula, eu li um artigo ali da galera da UFSC, muito legal, que falava sobre o uso de algas
Espera aí que eu estou tentando projetar algo para vocês. O uso de algas na indústria, porque o curso de biologia ali da UFSC está pesquisando, né, uma espécie específica de alga, aqui uma água que dá no mar, no caso, né, em água salgada, não é em rio, né, e a maior importância dessas algas é eles chamam de ativo, é isso aqui, ó, carragenanas, na verdade, né, que eles chamam de ativo, tá? Que é um ativo, é algo extraído da alga e que é base para a indústria, né? E de muitas coisas que a gente consome, como por exemplo, embutidos. Eu não sei em que parte do embutido, né? Não sei se é só para fazer a parte de fora, a pelezinha de fora, sei lá. Mas olha, pasta de dente, gente, né? Aqui eu não sei se eles quiseram representar um álcool em gel, sei lá. Tá todo mundo vendo? Bebidas, né? Milkshake, sorvete. Tem mais aqui. Cadê? Aqui. Tinta. Não tá muito boa essa qualidade. Deixa eu ampliar aqui. Tem uns tecidos também, me pareceu uns tecidos emborrachados, né? Tem vários rolinhos aqui de tecido. Ou seja, também tem essa carragenana. Aqui molhos mostarda, ketchup, molho de alho, enfim. O que mais? Gelatina tem muita alga, tem muito... Não é que tem a alga, né, gente? Tem esse elemento que é extraído da água, alga. Isso aqui talvez não esteja claro para vocês, mas são aquelas balinha molinha, sabe? Com açúcar, tal, tipo minhoca, tipo... Enfim. Aí eu achei muito massa, eu separei algumas imagens para vocês. Só porque trata diretamente, né, expõe diretamente essa relação, né, da necessidade da pesquisa científica, da necessidade da universidade, alga, artigo, UFSC, e apareceu no Globo Rural, também tem isso, era essa matéria, foi aí que eu cheguei no artigo, de 5 dias atrás, né? Tá todo mundo vendo aí a projeção? Alguém fala no microfone comigo que eu não estou vendo vocês. Sim, prof, a gente consegue ver. Obrigada, amor. Sim. Enfim, é isso aí. Então, relacionando, né? A UFSC, só para dar um exemplinho, né? A UFSC, ela se faz muito... Tá mutado, né, para prof. conseguirem... Tá Travou mutado. pra gente. Travou pra gente. Seu Não, áudio. agora voltou, prof, seu áudio. É que tava Voltou? travado. Tá, achei que fosse a imagem. Tava travado, mas agora Tá. já voltou. Obrigada. Então, a necessidade de investimento na educação superior, né, para que possa se fazer pesquisa, para que possa se fazer publicação, né, quando você publica, quando você escreve um artigo, você precisa de tempo para isso, né, você precisa ir em congresso para isso, para divulgar, para trocar com outros professores, né, com pessoas de outras universidades, né, para, consequentemente, né, não que todas as pesquisas tenham que chegar nisso, né, mas nesse caso aqui chegou, chegue num produto final que possa beneficiar toda a sociedade, como no caso, essa permissão e essa pesquisa mais aprofundada nas macroalgas, né, e a liberação para isso, porque para você produzir algo na natureza, você precisa de autorização das pessoas responsáveis pela legislação daquela natureza, ali no caso, eu acho que é uma liberação do IBAMA que eles precisaram, né? Talvez do órgão ambiental municipal também, né? A Floram, ou o Instituto
do meio ambiente aqui do estado, para que eles pudessem, então, pesquisar e ampliar essa pesquisa para chegar na indústria mais descobertas de mais usos dessa alga, tá? Era só algo que eu queria trazer para vocês. Algo sobre alga. Então tá, agora sim, voltando, né, ao começo, que estávamos tratando da produção agropecuária. Gente, falou em agropecuária, eu estou juntando o quê? Agricultura e pecuária, tá? Eu falei em agricultura, gente, eu falei no cultivo na terra, beleza? Eu falei de pecuária, eu falei de criação de animais, diversas espécies, beleza? Falou em agropecuária, falou dessa galera junto, tá? Logo ali nas primeiras frases, primeiros parágrafos da página 84, vocês vão perceber, vocês vão ver o textinho falando que o que se cultiva, né, na agricultura, ou os animais que são criados, certo? Ou seja, o resultado da agropecuária, tá? É justamente para alimentar seres humanos, tá? Alimentar outros animais, ou seja, né, o que se produz são, na verdade, matérias-primas para alimentar outros animais, como, por exemplo, ração para gado, tá? E a utilização também como fonte de energia, tá? Vou dar algum exemplo aqui para vocês. Quando eu falo na produção de soja no Brasil, tá? Soja é um grão, né, que é muito cultivado e exportado, inclusive, tá? Para outros países. Eu posso utilizar essa soja para fazer o farelo de soja, e esse farelo de soja vai ser utilizado na ração de animais, como, por exemplo, gado. Acho que na ração de cachorro deve ter soja também, sabe? Para fazer óleo de soja, certo? Quando eu falo de produção de cana-de-açúcar, do cultivo da cana-de-açúcar, né? Ah, beleza, tem o caldo de cana, né? Mas será que esse é o principal destino do caldo de cana? Não. Grande parte é para fazer o açúcar, né? E daí tem vários tipos de açúcar, tem desde o açúcar mascavo, né? Que é o mais caro, o açúcar demerara, o açúcar branco, né? Conforme passa pelos processos industriais, olha aí, agropecuária, né? E indústria, muitas vezes elas estão juntas, certo? Para gerar o açúcar ou para gerar, por exemplo, o álcool, o etanol, né? Que é uma fonte de energia, certo? Que é, inclusive, um combustível, né? Que hoje tem sempre misturado um pouco de etanol na gasolina, por exemplo, tá? Que vai para os carros, para os ônibus, enfim, tá? Quando a gente fala dos estabelecimentos agropecuários, né? Eles são variados, tá? Eu estou ali no segundo parágrafo. Eles são variados. A gente pode cultivar salsinha, cebolinha na nossa casa, né? Aqui no Campeche a gente tem alguns lugares, né, que tem hortas, ou seja, pessoas que produzem feijão, produzem mandioca, produzem, sei lá, algumas frutas, né, algumas frutas no quintal, no caso, não na sua horta, tá? Ou seja, são pequenos agricultores, são produções que servem para alimentar a família, às vezes, né? O excedente, o que excede, o que é produzido a mais, às vezes pode ser até trocado, né? Pode ser até vendido. Mas não é o principal objetivo desses pequenos produtores estarem, né, vendendo suas mercadorias, né? E saindo dessa proporção, dessa escala pequenininha, né, eu posso ter grandes áreas, né, grandes fazendas, cujo objetivo é econômico, cujo objetivo é vender aquilo que é produzido, né, ou aquele animal que é criado ali,
certo? Então, varia muito essa questão dos estabelecimentos que são utilizados para a produção agropecuária, né? Pode ser grande, pode ser pequeno, tá? Pode ser urbano, como, por exemplo, estar aqui estar aqui na capital do estado, por exemplo, né, em Florianópolis, no bairro Campeche, mas também pode estar mais na região centro-oeste do Brasil, né, numa região mais afastada, mais no oeste de Santa Catarina, certo? Ou seja, distante, né, dessas cidades que têm uma característica mais urbana, certo? Tem uma questão também de você produzir apenas um produto, né? Você cultivar apenas um produto ou criar apenas um tipo de animal, uma espécie de animal, certo? E daí a gente chama de monocultura, certo? Eu acredito que essa palavra seja bem fácil de compreensão, né? Mono está relacionado a uma, né? Cultura, né? Um tipo de cultivo, certo? E outros tipos de produção, outros tipos de cultivo, que é a policultura. E daí eu sei que vocês também sabem que poli é vários, né? Então, vários tipos de cultura. Tá certo? Essa é uma apresentação inicial que o livro traz para a gente, e é importante a gente estar acessando isso, a gente estar conversando sobre isso, porque por mais que a gente ouve falar sobre agricultura, muitas vezes a gente faz trabalhos, né? Às vezes a gente não tem a base bem esclarecida. Então, fica aqui registrado, inclusive no final da nossa aula de hoje, para quem tiver alguma dúvida, tá? Outra relação muito importante da gente falar da produção agropecuária de modo geral é o tipo de técnica que vai ser usada. Como que essa pessoa, né, que tem uma horta aqui no Campeche, e como que esse grande agricultor, sei lá, de Goiás, vamos supor, tá, de Campo Grande, com uma terra super enorme que exporta, como que cada um deles vai trabalhar, com que ferramentas, com que máquinas, né? Qual vai ser a técnica? A gente costuma dividir entre uma técnica chamada de intensiva e extensiva, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala de técnica intensiva, a gente está falando do uso de grandes máquinas, tá? A gente está falando do uso de pesticidas, a gente está falando do uso de grandes áreas, na verdade, tá? Que tem como objetivo vender aquilo que é produzido, certo? Que tem como objetivo exportar o que é produzido, tá? Quando a gente fala de produção ou tipo, né, extensivo, a gente está falando do uso de técnicas tradicionais, ou seja, muitas vezes são trabalhadores que não utilizam máquinas, certo? São aquele produto, aquele cultivo, aquele animal, certo? E que nem sempre vai ser exportado, né? Nem sempre vai ter uma grande produção, tá? Normalmente está relacionado a uma baixa, média produção e, consequentemente, venda desses produtos, tá? Os trabalhadores, as pessoas que trabalham, né? Vai variar também. Quando você tem um tipo extensivo, é mais fácil, é mais comum você ter mais mão de obra, mais pessoas trabalhando, justamente porque tem menos máquinas, certo? Enquanto que o tipo de produção intensiva, né, você vai ter o uso de máquinas, e essas pessoas muitas vezes são motoristas desses tratores, né? Ou estão manipulando, dirigindo um avião, uma máquina, né, mesmo que a distância, para irrigação, tá? Travou e a aula também está acabando, né? Acabou, na verdade. Pessoal, esses últimos minutinhos, das 9 às 9h15, tá? A gente resgatou, então, rapidamente o que a gente viu de indústria, né, ali no final
principalmente nas últimas páginas de indústria, e começamos agricultura. Quem tiver alguma dúvida, por favor, recorra então a esse vídeo que vai estar gravado, tá? Beijo, queijo. Falou, galera. Até segunda. Bom final de semana. Ainda tá gravando. Sim, tô ligada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Acorda para a próxima aula.